amados. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Toda honra, toda glória é de Jesus mesmo, né? Abra a sua Bíblia aqui no livro de 2 Timóteo, peço aos irmãos que trouxe a palavra de Deus, porque ela é livre, ela é eficaz, né? Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número do 1 até o 5. 5 versículos da palavra de Deus. 2 Timóteo, você que trouxe a Bíblia Sagrada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que mais uma vez me dá de poder trazer a sua palavra com confiança, a todos aqueles que estão assistindo nesse momento por esta live, aqueles que estão aqui na casa do Senhor e aqueles que vão ouvir o som deste aparelho. Capítulo 4. Estamos vivendo os últimos dias na face desta terra, amém? E contar também de um grande livramento que só Deus dá quando a gente está debaixo de oração. A campanha fez efeito aqui, fez efeito lá, e Deus ele opera no meio do seu povo, né? Aleluia. Está meio fanhoso assim, parece. Louvado seja Deus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 ao 5 diz assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos, os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redáguas, preendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência ou vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, amém. Senta aí batendo palma bem alegre para Jesus, amém. O pastor já orou. Eu sou grato a Deus porque, amados, o Senhor ele sabe de todas as coisas. Então eu peço atenção para esta palavra que vou trazer agora, porque é uma palavra fiel e verdadeira e ao mesmo tempo uma comprovação da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. É certo, amados, que estamos vivendo as últimas horas. E vivendo as últimas horas, eu passo a entender, conforme base da palavra de Deus, que nem todos vão estar da mesma forma que começaram a caminhada. Nem todos vão estar do mesmo jeito quando aceitaram Jesus na fé, no seu primeiro amor, com aquele afame, com aquele desejo, com aquela vontade. Mas por que, presbítero? Porque dentro da palavra do Senhor, eu passo a entender que nós temos uma carreira, nós temos uma caminhada, e no meio desta caminhada nós vamos nos alegrar muito. Mas também, no meio desta caminhada, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos abater, nós vamos ser atingidos. Porque, em outras palavras, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos amados e saudados de Cristo Jesus. Então, se nós estamos em meio a uma guerra, o apóstolo São Paulo vai dizer que não é nossa luta contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principado e potestade. Então, nós passamos a compreender que vai ter momento em que nem força vamos ter de se levantar da cama para orar ao nosso Deus. Mas vai ter dia que não vai nem ser preciso o relógio despertar, porque antes que ele desperte, de joelho a igreja já vai estar orando. Sabe por quê, amados? Porque esta é a caminhada. Ela é feita de altos e baixos. Ela não é uma caminhada ampla, reta. É certo que o caminho do Senhor é reto. Não tem curva para a direita nem para a esquerda. Ele é reto até chegar ao céu. Mas eu quero
trazer um tema que o Senhor ministrou no meu coração, porque essa palavra, enquanto o Senhor ministrava dentro de mim, eu senti uma pregação forte daquilo que Deus quer fazer nesses últimos tempos e quer levantar eu e você como homens e mulheres corajosos para pregoar a sua verdade. Amém? O tema é este: eis que perto está a colheita. Eis que perto está a colheita. Jesus está perto para buscar a sua noiva. A sua noiva que desde quando aceitou a fé, acreditou na sua vinda. Os discípulos todos morreram acreditando na sua vinda e pregando a sua vinda, a sua palavra. Paulo agora que está numa prisão, escrevendo carta para um evangelista, ou seja, para um menino, um garoto chamado Timóteo, que estava começando a sua caminhada, que estava começando a dar os primeiros passos no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu passo a entender, amados, com base da Bíblia Sagrada, que o apóstolo São Paulo, ele vai nos ensinar algo terrível, mais terrível de bênção. Ele não prepara Timóteo somente para as coisas boas, somente para as coisas maravilhosas, somente para aquilo que ele vai sentir no meio do Espírito Santo de Deus, mas ele prepara Timóteo também para sofrer as aflições, para ser perseguido, para ser atribulado, para passar por lutas e provas. Então ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, te prepara, porque no meio desta caminhada, Timóteo, muitas pessoas vão pegar na tua mão, Timóteo. No meio desta caminhada, Timóteo, muitas pessoas vão subir contigo para o monte, vão descer contigo no vale, vão estar do teu lado, vão te abraçar, vão te beijar. Mas também no meio desta caminhada, Timóteo, te prepara, porque muitas pessoas vão virar as costas, muitas pessoas vão te abandonar, muitas pessoas vão fazer de conta que nem te conhecem. Mas por quê? Por causa da palavra. Aleluia. Porque a palavra, ela confronta o pecado. A palavra, ela vai de encontro os desejos pagãos das nossas vidas. A carne, amada, ela luta com o Espírito 24 horas durante o dia, na tarde, à noite, até mesmo quando vai dormir. Você vê que tem um momento que você pode se elaborar às 3 horas pela madrugada, aí o relógio está despertando, a carne quer mais um pouco de aconchego, a carne quer dormir um pouco mais, o relógio está lá despertando, aí você se levanta, desperta e dá força para o Espírito, dobra o joelho e começa a falar com Deus. Então, amada, a Bíblia Sagrada vai nos revelar que nós temos uma caminhada, e no que vale no meio desta caminhada não é como você se levanta, não é como você está agora, é como você vai chegar lá no fim dessa trajetória, é como você vai chegar lá no fim desta caminhada, porque o céu, ele é lugar de surpresa, o céu vai surpreender muita gente. Ei, querido, então volta o teu olho para cá, porque eu vou trazer agora a palavra daquilo que o Senhor quer ministrar no meio do teu coração, que é a sã doutrina, que é a palavra da verdade, que é a palavra que liberta, que é a palavra que cura, que é a palavra que salva. O próprio Jesus em vida vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alabaixou de povo e andarai. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva. Há muitas pessoas que querem um avivamento, que querem falar em línguas, que querem ser batizadas, mas não querem viver a palavra, não querem pregar a palavra, não querem andar com a palavra, não querem demonstrar a palavra, não querem viver dentro da palavra de Deus. Arabaxei de couve e andarai. Ai, manai de calabachou. Paulo, que perseguia a igreja quando era Saulo, agora está sendo perseguido pela mesma palavra que ele perseguia. Eu posso entender, mano, que é muito fácil no meio desta caminhada a gente ajuntar amigo enquanto nós estiver passando a mão na cabeça. Presta atenção que eu vou pregar. É muito fácil no meio desta caminhada a gente amontoar um monte de pessoas à nossa volta dizendo: este homem é homem de Deus, este homem é um profeta, este homem é um homem servo do Deus vivo. Enquanto você está pregando os seus desejos, os seus deleites e aquilo que eles querem fazer dentro da casa do Senhor, porque eu posso entender que a casa do Senhor, ele não é um parque de diversão, Mike, onde nós trazemos nossos filhos para comer, fazer o que querem dentro da casa de Deus. Eu posso entender, missionária Miriam,
que a casa do Senhor, ela não é um cinema onde eu venho assistir um filme e depois eu saio comentando e falando se o filme foi bom ou foi ruim, se gostei ou não gostei, se estava bom, se estava ruim. Não. Eu posso entender que a casa do meu Pai é casa de oração, é casa de buscar refúgio, é casa onde eu venho e me encho. A casa do Senhor é onde eu venho buscar, meu Deus do céu, alimento para minha alma e fortalecimento para o meu espírito. Independente de quem vai estar, se vai estar cheio, se vai estar vazio, a minha devocional é para Deus, o meu glória a Deus é para Deus, o meu aleluia é para Deus, a minha fé tem que estar em Deus. É muito fácil, mas no meio desta caminhada, enquanto as coisas prolongam da maneira que nós queremos, a gente saltar e pular e sapatear, mas é no meio da prova e da tribulação que nós mostramos que verdadeiramente somos filhos de Deus. É no meio da caminhada, quando tudo está perdido aparentemente, é que nós mostramos que temos Deus na nossa vida. Aleluia! Aleluia! E esta campanha de oração, ela faz efeito na vida daquele que ora com fé, na vida daquele que ora com confiança, na vida daquele que vem para a campanha não somente por vir, ou entra por entrar, mas vem com um propósito, vem com um desejo de receber algo da parte do Senhor. E enquanto nós estávamos caminhando dentro do ônibus para cá, voltando para casa já hoje, né? Algo me desperta, eu estava dormindo, algo me desperta que havia de ter oração. E aí nós começamos a orar, fazendo uma oração simples, mas poderosa. Quando de repente agora eu não sabia, né? Mas a maioria desses ônibus agora que são novos, eles têm um radinho de comunicação para se falar o que está acontecendo, caso aconteça um prego, um assalto ou qualquer outra coisa. E aí a cobradora está falando com o outro 430 que está na nossa frente, que nós havia perdido. E está cheio de salteador lá, era mais ou menos 3 ou 4 que eles tinham roubado lá o outro ônibus. E pararam a gente no meio também, logo depois desse. E 2 entram para dentro do ônibus. E esta senhora, que ninguém dá nada por ela e poucas pessoas olham, mas há um Deus que vela pela vida dela e gosta das atitudes que ela toma, porque ela é um Davi que chega no meio da arraial, tá todo mundo de calça curta, calça frouxa, com a espada na mão, mas com medo de pelejar. Aí vem alguém que nem título tem, nem nome tem, aí fala, se está queimado em nome de Jesus, começa a gritar no ônibus, está queimado, eu te repreendeu, querendo segurar ela, fala, mãe, vou morar só, e ela fala, não, está queimado, ele não vai roubar nada. E aí o motorista abre a porta do meio, da mesma forma que eles entram, um pula a borboleta, outro passa por baixo, e ele sai e não leva nada, mas assaltava outro ônibus. Mas então eu quero vos dizer, amados, que o que vale é a presença de Deus na tua vida. O que vale é você confiar no seu Deus, porque como eu estou falando, no momento que está dando tudo certo, todo mundo confia, acredita e até dança na presença do Senhor. Mas quando vem a afronta, quando vem a perseguição, a peleja, poucos demonstram Deus na vida e no coração. E como disse o pastor, desse é verdade. Quem teve o livramento foi ele, porque se ele passa um pouco mais lá, eles vão morrer lá dentro. Porque onde a presença de Deus está, algo tem que acontecer. Mas nós temos que ter cuidado com o aplauso, porque algumas pessoas tentaram fazer minha mãe uma deusa naquele lugar, chamaram até de salvadora, né? Então, as coisas, amados, ela acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, no meio da sua caminhada, ele viu e passou por tudo. Paulo passou por fome, ele vai declarar isso dentro da sua palavra. Paulo passou até mesmo por um deles, ele vai falar isso por dentro da sua palavra. Lhe faltou roupa, mas não lhe faltou a fé. Lhe faltou alimento, mas não lhe faltou a confiança. Passou por muita prova e perseguições, mas ele confiou em Deus em todas. Até mesmo quando o navio que estava levando eles presos, e eles iam à cidade de Bereia, a Bíblia Sagrada vai dizer que o barco em que ele está bate em uma rocha, quebra-se, parte em seu meio, parece o Titanic, a história dele, e eles todos são jogados em uma praia deserta. Mas Paulo pega todos os presos e aquele que com ele está e começa a falar do seu amor, começa a falar da palavra de Jesus, começa a falar daquilo que era mais interessante, que era a presença. E a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto eles estão em uma roda, em uma fogueira, falando da palavra e assando alguma coisa para ele vos alimentar, a
Bíblia diz que vem uma serpente e ela pica o apóstolo São Paulo. E alguém que vê aquela serpente a picar Paulo, ela fica naquele mesmo momento em que ela pica Paulo, ela fica dura igual uma vara, né? Ela fica ali grudada em seu corpo, todo mundo esperando a reação, em que horas ele ia morrer, em que horas ele ia começar a espumar. A Bíblia vai dizer que ele começa a pregar e a serpente está grudada lá, até que uma hora que ele fala, tá bom, já espumou muito sangue, né? Pega a serpente, joga no fogo, olha para todo mundo e espera. Aquele que está em ti é maior do que aquele que está lá fora. Aquele que caminha contigo é mais forte que o teu inimigo. Mas presbítero, ele está com uma arma, mas maior é o teu Deus que te escuta. Mas presbítero, ele está com uma lança, mas maior é o teu Deus que vem com o escudo. Mas presbítero, ele vai vir com o testado, maior é o teu Deus que vem com a espada de dois gumes. Aleluia! Maior é ele. Mas eu ainda quero falar de algo que mais interessa, que é a nossa caminhada com Cristo. Paulo tirou e dedicou todo o seu tempo para a obra do Senhor, mas Paulo ele se dedicou em fazer somente a vontade de Deus, pastor Trindade. Paulo ele tinha o seu trabalho, de tecelagem, mas ao mesmo tempo ele vai declarar em uma das suas palavras para que ninguém viesse julgar ele, nem tacar pedra nele, porque Paulo foi mais ou menos o segundo Nazareno, um ministério completo. Você pode ver que um homem como ele, cheio de autarquia e autoridade, vai dizer, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Se você não conseguir imitar, então imite a mim. Eu quero dizer que Paulo vai dizer, olha, eu trabalhei o dia todo e ainda vos preguei o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Mas por amor a esta palavra, Paulo foi perseguido. Paulo é apanhado e assoltado e jogado de cima de um muro para baixo, a qual o doutor Lucas vai historiar e dizer que foi um milagre. Paulo está vivo, e realmente era um milagre. Cair do muro daquele tempo que era muito alto, que era cercada a cidade, jogar para baixo. A Bíblia vai dizer que racha a sua cabeça, que aparece agora até aponta o seu crânio. Mas Paulo, mesmo daquele jeito, inefável, encamado em uma cama, fora da sua consciência, até botar na sua consciência, ele deixa uma palavra muito poderosa, mano, que poucas pessoas hoje utilizam e poucas pessoas falam. Mas alguém vai dizer para ele, vai dizer, Paulo, agora é o momento de você dar uma parada. E Paulo vai dizer, ai, tem 3 ai nessa palavra, vocês que leu já sabem o que eu estou dizendo. Ele vai dar o primeiro ai, ele vai dizer, ai, e depois outra pessoa vai dizer, Paulo, agora o senhor não pode mais caminhar. Para um pouco de pregar esta palavra, Paulo, porque ela só te trouxe muita perseguição e luta e tribulação para a tua vida. Ele vai dar o segundo ai, e quando alguém vai tentar parar ele pela terceira vez, se alguém que é amigo dele chamado Dr. Lucas, ele vai dar pela terceira vez, vai dizer, ai de mim, se eu não vos pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe que Paulo está declarando, eu posso perder tudo, eu posso parar com tudo, mas eu não posso parar de anunciar a palavra, eu não posso parar de pregar a palavra, porque esta eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo, anunciando a vida dele, porque ele vai voltar, ele vai vir, ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a igreja que ele comprou com sangue no Calvário. E poucas pessoas estão dando a importância na vinda do Senhor. Esse meio período eu passei a perceber que muitas pessoas estão muito preocupadas com as coisas terrenas. Pessoas pegadas com as coisas materiais. Esse dia agora eu exaltei lá de Manaus, eu exaltei um profeta, um vaso, eu vou falando dele porque é meu amigo, caminhou comigo, andou comigo, mas eu falei para ele, eu falei, vaso, tudo aqui vai ficar, te preocupa em estar salvo, te preocupa com as coisas de Deus, porque o trabalho ele tem roubado, amados, a fé de muitos, que outrora pediram tanto do Senhor, o Senhor não trabalha, o Senhor deu, e parece que o trabalho levou ele. E ele falou para mim que eu não estava quase caminhando por causa do trabalho. E eu sei que não é fácil, quem já trabalhou fora, já trabalhou no pesado sabe. E tem dia que você vem para a igreja arrastado, e tem dia que você nem vem. O espírito até vem, até com o desejo de querer vir, mas a carne, o cansaço, a fadiga do dia a dia fala mais alto e você se joga e esquece. Aleluia! E assim entra a frieza. Assim entra o desânimo. Assim entra o inimigo das nossas almas. De pouquinho em pouquinho ele vai tirando a nossa comunhão. Mas Paulo está doutrinando aquela igreja. E ele está dando para Timóteo a receita
maneira de como doutrinar a igreja, de como levar a palavra da verdade. Porque eles, amados, naquele tempo não se preocupavam em fazer agenda. Em nenhum momento eles iam pregar o que o povo gostaria de ouvir, mas eles pregavam aquilo que o povo precisava e necessitava ouvir. Aleluia. Então, quando no começo do meu ministério, da minha caminhada, eu me preocupava muito no fogo, na unção, na graça, até porque eu gosto, sou batizado e não abro mão. Mas só que eu passo a entender que o fogo, a graça, a unção, sem a palavra, ela não é completa, porque é a palavra que é o avivamento. Prova isso, é prova. Jesus está pregando e falando dele mesmo para dois jovens no caminho de Emaús. E quando Jesus some, desaparece no meio deles, ali depois de repartir o pão, eles vão olhar para o povo e vai dizer: por acaso não ardia o nosso coração enquanto esse descrevia a palavra de Deus para nós? Por acaso não pegava fogo a nossa vida enquanto esse pregava a palavra com confiança? Eu quero dizer nesta noite, amado, que Timóteo agora está recebendo de Paulo a receita para doutrinar a igreja, a receita para pregar a palavra da verdade, a receita para falar do seu amor. Passa um pouco aqui. Aleluia. A receita de como mostrar o caminho do céu. E ele vai dizer: Timóteo, prega a verdade. Timóteo, fala da verdade. Timóteo, sofre pela verdade. Tá bom, bom. Sofre pela verdade. Cumpre o teu ministério. Cabe a ti. Ele está dando uma ordem a Timóteo e a mim, a você que está ouvindo. Cumpre o teu ministério. Faz a tua parte de um evangelista. Sabe o que eu passo a entender, mano? Que quando nós começamos a pregar a verdade, as nossas amizades vão ser contadas. Quando nós começar a pregar esta palavra que realmente liberta, que realmente cura, que realmente salva. Inclusive eu estava sentindo uma pregação no YouTube e é verdade, amados, porque as curas têm sumido, porque as libertações têm sumido. Pessoas que vêm e voltam da mesma forma e vêm voltam até pior e ainda voltam falando do culto do pregador e da igreja. Sabe por quê, mano? Porque a gente está pregando uma mensagem cheia de leite, está esquecendo de dar um mocotó, está esquecendo de dar aquele feijão pesado, aquele feijão que então eu quero dizer nesta noite, pregador, cumpre o teu ministério, porque o Senhor vai requerer da minha e da tua mão. Aleluia. A sã doutrina que outrora no meio do povo evangélico era aceito, hoje está virando quase briga e debate. Tem muito ministério grande, igreja grandes, congressos e mais congressos. Você prega hoje uma palavra dessa de 20 mil pessoas lá dentro, 10 mil, 5 mil, 3 mil, 13, 10, 1 mil, 100 mil, ou qualquer tanto de pessoa que tiver. São poucos que aceitam esta palavra. São poucos que guardam essa palavra. São poucos que dão crédito nesta palavra. Louvado seja teu nome. Porque hoje pregar investimento é ser chamado cafona. Lá vem ele. Pregar negócio de roupa, costume. Pregar em brincos, cordões, pulseiras na mão, no pé, no braço, né? Em todas as partes. Lá vem ele. Continua naquele mesmo ritmo, né, tio? Não muda. Todo mundo avançou, ele continua lá parado no tempo. Então esta é a sua doutrina. É que a igreja do Senhor, mano, ela não precisa de muito enfeite para empolgar. Ela só precisa da presença do Espírito Santo para incomodar o diabo, expulsar os demônios, para ter retirado a enfermidade, mostrar que Jesus é na tua vida, na minha vida. Não precisa de muita coisa, só precisa de um joelho dobrado, o rosto no pó, palavra que liberta. Mas se tu não prega isso, se tu não fala disso, as pessoas vão bater na tua costa e vão dizer: pastor, que mensagem é essa? Gostei, essa palavra foi muito forte. Mas quando tu começa a pregar pintura de cabelo, esmalte da unha, quando tu começa a pregar brinco da orelha, quando tu começa a pregar pince da língua, pince do nariz, essa igreja não me serve, essa igreja não é para mim. Eu vou ter que procurar, porque está dentro da palavra que eles levantariam para si doutores, pessoas que iam pregar suas vontades, pessoas que iam pregar aquilo que eles querem viver. Pastor Trindade é aquilo que eles são agradáveis aos olhos dele. Eu vou para a praia domingo, eu vou botar uma sunga,
é a tua comunhão com Ele no dia a dia. É a tua intimidade com Ele. Então viva um crente cafona, mas não perca a sua salvação. Então viva um crente desnaturado para muitas pessoas, mas não perca a sua salvação. Então viva um crente a zero esquerda para certos tipos de pessoas, mas não perca a sua salvação. Porque todos aqueles que brilharam demais, que coisaram demais, se perderam. Prova esse povo. Lúcifer era o mais belo, era o mais bonito, e quando ele se olhou, ele acabou se perdendo. E hoje ele está só esperando, amado, a trombeta tocar, os salvos subir para ele ser lançado no lago de enxofre. A Bíblia Sagrada também vai dizer que quando Salomão vê que toda a glória, todo o reino se submete a ele agora também acaba se perdendo com uma sul-africana, né? Com uma mulher que era de uma etnia diferente, um Deus diferente, de uma cor diferente, de rituais diferentes, e ele quase perde a sua salvação. Então eu quero dizer para você nesta noite, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Seja prudente. Sabe por quê, mano? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está ensinando a Timóteo: sofre as aflições, paga o preço, seja perseguido, caluniado, esquecido, mas cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Ei, só prega salvação quem é salvo. Aleluia. Eu vou falar isso para você dar uma glória melhor. Só prega salvação quem é salvo. Pessoa que não tem compromisso com o céu, ela não tem coragem de pregar o céu para outra, porque ela sabe que ela não está caminhando para lá e ela não quer que você caminhe. E é por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer: ai daqueles que fazem um dos meus pequeninos tropeçar. Melhor seria que fosse amarrado uma pedra no pescoço e ser lançado ao mar, do que fazer um desses pequeninos. Há muitas pessoas dentro da casa de Deus que ainda estão cegas, ainda estão sem direção, ainda estão com uma dracma perdida. Agora eu passo a entender o porquê da dracma perdida dentro da casa. Porque tem gente que está perdido dentro da casa do Senhor e não sabe para onde ir, para onde vai e quando tocar a trombeta. Aleluia. Porque fica em dúvida. Uma hora ele ouve uma pregação de salvação, outra hora ele ouve uma pregação que pode tudo. Depois ele ouve uma pregação que não tem nada a ver. Aí fica naquela mente: é para me seguir, é para mim não seguir, é para me fazer, é para mim não fazer. Como é que eu vou viver? Aí hoje, quem são os espelhos maiores? Vou bater um pouco aqui, porque Paulo ele era pastor. E está ensinando alguém que depois vai ser pastor, Timóteo. Quem são os espelhos? Os pastores. Aleluia. A quem as ovelhas se espelham? Os pastores. Porque há muitas irmãs que fazem tudo, porque elas veem as pastoras delas, elas fazem mesmo. A pastora está usando, também vou usar. A pastora usa, também vou usar. A pastora anda desse jeito, eu também vou andar. O meu pastor ele vai para academia no final de semana, também vou pagar uma academia para mim começar a fazer. O meu pastor ele faz caminhada, também vou comprar uma bermudinha, um sapato da Nike e vou começar também a fazer caminhada. Então o exemplo e a cobrança vai vir para cima de quem está pregando esta palavra, de quem está manuseando esta palavra, porque o próprio Paulo vai dizer que é para nós ser um obreiro aprovado, de que não tem de que se e que manuseie bem a palavra. Ei, prega o caminho estreito, goste quem gostar, fique quem ficar. Você sabia que Jesus nunca se importou com a multidão? Em ter uma multidão só bom? Quando ele pregou-se a doutrina e ele pregou a palavra da verdade, e ele vai dizer na cara daqueles padeiros que vieram só em busca do pão, e vai dizer: vocês não estão aqui pela palavra, mas sim pelos sinais que me seguem, e sim pelas maravilhas que eu opero. E ele começou a doutrinar, foi saindo de um a um, do mais moço ao mais velho, e ficou somente os 12. Então a palavra passa a entender que não é para todos, é somente para quem aceita e quer morar no céu. Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então aquela palavra foi tão dura, mas tão pesada, que não ficou ninguém. Ficou somente os discípulos. E se ficou só os discípulos, Pedro agora vai dizer: Senhor, dura é esta palavra, quem pode suportar? O Senhor vai dizer: queres tu e com eles também?
Ele falou, para onde eu vou, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Então eu vou passar a entender para mim já encerrar. Não quero cansar ninguém. Até porque cansado tá eu aqui dentro da mãe, minha cabeça ainda tá rodando aí. Para não cansar ninguém, eu quero encerrar aqui. Não importa quantos vão ficar. O importante é aqueles que vão ser salvos e vão ficar. Glória a Deus. Não se perca em meio à multidão, mas faça a diferença em meio à multidão. Aleluia. Faça como Bartimeu. Bartimeu foi diferente. Faça como a mulher cananeia. Ela foi diferente. Faça como o centurião. Ele foi diferente. Não deixe que a multidão te aplaude e te coloque lá em cima a ponto de tu esquecer da sã doutrina, porque ela vai ser como comichão no ouvido de muito, na orelha de muito. Há muitas pessoas hoje, mano, que ficam com cara feia quando alguém prega a verdade. Oh, glória. Há muitas pessoas hoje que saem até mesmo da igreja quando alguém prega a verdade. Há muitas pessoas que mudam de ministério quando alguém fala da verdade. Aleluia, Deus. Por isso que há muitas igrejas protestantes, eu falo da igreja protestante, estão vazias, são contados nos dedos. Você entra lá dentro da igreja e 20 pessoas. Aí você vai visitar outra igreja que prega a doutrina, que prega a palavra, que vive na rigidez mesmo, porque esse é o caminho que o Senhor quer. É o caminho rígido. É o caminho, porque o Senhor, como o pastor desse falou, eu gravei na minha mente de Apocalipse. Porque eu castigo e corrijo todos quanto eu amo. Aí tem muita gente pregando só amor. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama e não tem cura, não tem libertação, não tem mudança de vida. A pessoa vem e vive como se estivesse vivendo lá fora. Glória a Deus. Porque traz os costumes para dentro da casa do Senhor. Aí agora já inventaram uma cerveja sem álcool. Aí quem gostava de uma manguaça, né? Gostava de tomar uma, vai dizer, eu tô bebendo, mas você sabe que não tem álcool, né? Então não tô pecando. Aí inventaram agora a balada gospel. Aí tem gente que gostava de mexer nos esqueletos, eu nem dançava, eu sei, não gostava de dançar mesmo, eu não sei. Aí quem pode dizer assim, não, eu tô indo pra balada, mas eu sabe que é uma balada gospel, né? Aí inventaram o forrozinho gospel. Aí quem gostava de forró, né? E dançava aqueles forró no pandeiro. Aí assim, não, eu tô gostando aqui, mas você sabe que é um forrozinho gospel. Aí fica dando desculpa por cima de desculpa, porque a Bíblia está dizendo, nem aumenta e nem diminui, mas prega ela reta, ampla, prega ela como uma espada de dois gumes. Aleluia. Glória. Oh, glória. Porque tem muita gente se perdendo por causa disso. Porque não examina a palavra. Não pede a direção de Deus da palavra. E o maior erro, mano, não vai ser cobrado das ovelhas, e sim dos pastores que estão ensinando esta palavra, dos pastores que estão pregando esta palavra. Não vai ser porque a ovelha ela não pode pregar, ela não está pregando. Ela vem e ela ouve a palavra. Ela vem e ela ouve a palavra. Quem está pregando? Somos nós. Quem está anunciando o evangelho? A comunidade. Quem está pregando? Como o pastor da Temperino lá do arrebatamento. Quem está pregando? O missionário Miriam. Quem está pregando? O pastor Desi. Quem é que está vivendo a palavra de Deus? Aleluia. Calabachei, calabachou. Oh, glória. Paulo ele andava e vivia conforme ele pregava. E por onde ele passava, ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, mas eu prego ela porque ela é poder de Deus, né? A palavra de Deus ela é poder. Então para mim ter poder eu tenho que me firmar na palavra, porque tem muito fogo estranho, tem muitas línguas estranhas, mas no meio das línguas estranhas, no fogo estranho tem língua de Deus ainda, tem língua dos anjos ainda. Fique de pé. Aleluia. Fique de pé, porque hoje eu tirei essa palavra aqui e eu falei, Senhor, independente de quem vai estar lá, é para nós viver a palavra de Deus, é para nós tomar posse da palavra de Deus, porque estamos findando. E Paulo vai dizer, João, perdão, vai dizer que jaz a última hora e que há muitos falsos profetas em nosso meio. Aleluia. E o anticristo também já anda em nosso meio. Pessoas que querem encher a sua igreja com a mentira. Pessoas que querem lotar os templos, enganando por pouco, se preocupando com a salvação
das pessoas. Somente vem a nós, dizime, oferte, é cruzada disso, é cruzada aquilo, é campanha disso, é campanha daquilo. Mas há almas se perdendo, almas descendo ao abismo por falta da palavra. Eu vi um testemunho de um pastor que quando ele foi ao inferno, ele viu muitas ovelhas chorando no inferno. E quando viu ele ali, falava assim: mas tu também está aqui. E ele foi levado ao inferno. A ovelha falou: mas tu também está aqui. E ele falou assim: porque o nosso pastor não ensinou para nós o caminho verdadeiro que nós devíamos seguir. Por quê? Porque o nosso pastor que nós estávamos não ensinou o caminho da verdade que nós deveríamos seguir. Porque ninguém sabe o dia de ninguém. Há muita gente que estão crendo no arrebatamento e espera por ele. Mas há muitas pessoas que podem ser levadas antes do arrebatamento. Então a alma, mano, ela não vai voltar para o pó. Que vai voltar para o pó é o corpo. O espírito vai voltar para Deus. A alma não vai prestar conta. Aleluia. Então permaneça na verdade. Permaneça na sã doutrina. Você que me ouviu por esta live, você que está me ouvindo por aí desta live e ainda está assistindo, se você vivia um caminho totalmente diferente, volte hoje a praticar das primeiras obras. Volte hoje a viver o primeiro amor que você viveu, aquele temor e aquele tremor diante de Deus. Porque tem muita gente já parando da ponta do cabelo, tá ressecado, tá feio, vou parar aqui. E vai guardando já no reino espiritual uma gavetinha para cada corte de cabelo guardada para o acerto de contas. Ei, é tão raro a salvação, mas tão raro, que o próprio Senhor vai dizer que é como uma agulha num palheiro. Tenta achar uma agulha fininha daquelas num palheiro. Tenta, porque você perde tempo procurando ele horas e horas até achar. E ele vai dizer que a porta é estreita e poucos são a que encontram. Então, se você encontrou, permaneça nesse caminho. Se você encontrou, persevere nesse caminho. Mas, presbítero, eu tenho poucas pessoas do meu lado, continue assim. Jesus nunca levantou profetas e homens e mulheres para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que eles queriam, mas sim para fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Amém? Quando receber essa palavra, dizer eu, vamos fazer uma oração, venha para cá todos nós, vamos estender a nossa mão para terminar. Fique de frente para lá, pastor Tidade, pastor Desi, vem para cá, estenda suas mãos, vamos orar por este povo. Porque Deus requer de nós. Pedro preso, a igreja estava orando. Se desse para cima do altar, Pedro que estava preso, a igreja estava orando. Muitos dos nossos estão presos, estão cativos, estão acorrentados. E o nosso dever como homens e mulheres de Deus é orar. Então estenda sua mão, vamos orar. Por aquele que nos assiste, apresenta e apresenta com autoridade. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, nesta hora, Deus, eu te apresento o teu povo, a tua noiva, a tua igreja, os meus irmãos que estão cativos, estão presos, estão no leito do hospital, Senhor, sem força, desanimado, parado. Mas a tua igreja está aqui, Senhor, está orando, está apresentando, porque hoje foi o encerramento, Senhor, de uma campanha abençoada, um propósito abençoado de oração, Deus. Então, nesse momento, nesta hora, Senhor, que o céu se abra, que as correntes que prendiam a ele venham a ser quebradas, que a cadeia que prendia a ele venha a ser aberta. Essa pessoa que não consegue abandonar o vício, meu Deus, entra com o teu agir. Entra com a tua providência. Essa pessoa que está deitada em cima de um leito, confiando, acreditando em ti, Senhor, dê a resposta para ela. Usa alguém para ir ao encontro dela. Até mesmo, Senhor, um de nós, se assim lhe aprove, para levar a tua palavra, para falar que ainda o Senhor liberta, que ainda o Senhor cura, que ainda o Senhor restaura, o Senhor renova. Faz a tua vontade, Senhor. Vai fazer a tua vontade no meio do teu povo. Renova a tua igreja. Renova teus filhos. Renova, Senhor, nosso desejo que ele volte nosso coração para a tua verdade, para a tua palavra, para aquilo que
Faz a tua obra, Senhor. Glória a Deus. Renova o vigor do teu povo. Oh, glória a Deus. Renova a força da tua igreja, Deus. Oh, glória a Deus. E entra com o teu agir para a glória e honra do teu nome. A melhor salva de palmas que você pode dar. Glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu nunca fiz isso, não. Mas hoje Deus está me usando para falar que quem está visitando o Antônio da sua casa aí. Você que está me assistindo aqui agora, tome posse dessa palavra, Antônio. Deus está entrando com libertação na tua vida. Aleluia. Há uma força satânica. O inimigo da tua alma, ele ia te tragar. Ele ia te tragar. Amanhã mais tarde vai ser só choro, tristeza e dor. Mas o meu Deus está entrando com providência na tua vida. E se você creu, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo, eu vou estar orando pela sua vida junto com a igreja. Aleluia. Deus, ele entra hoje com providência na tua vida, na tua saúde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que Deus abençoe todos aqueles que ouviram o som deste aparelho, os irmãos que aqui deram crédito na palavra do Senhor. Ser bom de Deus, pastor Desi, pastor presidente desta obra. Você, né, amado? Eu não tô vendo, eu não sei, eu não gosto de fazer isso na verdade. Mas não é pra mim, não é pro pastor, não é pro pastor Trindade que tá aqui, esses homens de Deus. É em prol desta obra. Você que está assistindo essa live, nós estamos aqui debaixo de uma lona, né? Há uma lona aqui, entendeu? Um barranco, onde nós adoramos e pregamos a palavra de Deus. Nos dias de culto estamos aqui, os irmãos que sobem. Deus nesse lugar tem feito grande maravilha. E se você sentiu o desejo, só se você sentiu o desejo de nos ajudar, eu vou estar deixando aí o número do Pix, né? Não pode fazer isso, já falei, não gosto, eu fico até constrangido, pastor. Mas é para a obra de Deus, é para ajudar na casa do Senhor. Eu vou estar orando pela sua vida com a igreja. Vou estar mostrando que o seu dia, aquilo que você vai depositar para abençoar esta obra, esta casa aqui, não vai ser em vão. Vou estar gravando, vou estar orando pela sua vida. E mesmo que você não abençoe, eu vou estar orando do mesmo jeito, porque o meu dever aqui é orar. É pagar o preço pelas almas do Senhor. Mas se você sentir o desejo de Deus, me procure no PV, no privado, ou até mesmo aí no comentário, bota aí, né? Eu vou ajudar. E nós vamos estar nós estamos querendo fazer aqui a ceia em nome de Jesus, botar umas cortinas novas, trocar aqui essa lona por telha, né? Quando chove é uma benção, mas nós não temos deixado de pregar o evangelho do Senhor. Amém? Deus abençoe, recebam de Deus, pastor Aldeci Lira, eu estou presente nessa